Fala pessoal, aqui é o Max. Antes da gente começar, eu quero tirar um tempinho para agradecer de verdade cada um de vocês que estão aqui comigo. Sério, é muito especial saber que vocês acompanham, comentam, curtem e fazem parte disso tudo. A gente chegou na marca de 1000 inscritos. E pode até parecer um número pequeno para alguns, mas para mim significa muito. Cada pessoa aqui faz diferença, então de coração. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, vocês são incríveis. Bom, no vídeo de hoje eu trago 5 relatos reais, assustadores e claustrofóbicos enviados por mulheres que achavam que estavam completamente sozinhas em casa, até descobrirem que a companhia que elas tinham não tinha sido convidada. E já aproveita e me responde aqui nos comentários. Você mora sozinha ou já passou por alguma situação estranha dentro da sua própria casa? Quero saber também de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Bora ver quem tem coragem de continuar ouvindo essas histórias. Sejam bem-vindos a mais um Contos do Max. Vamos começar. Você tranca a porta da frente, passa o ferrolho, liga o alarme. E acha que deixou todo o mal do mundo do lado de fora da sua casa? Você tira a roupa, entra no banho, fecha os olhos para lavar o cabelo. E é nessa hora, quando você está mais indefesa, cega pela espuma e surda pelo barulho da água, que a sua intuição grita e o seu corpo inteiro arrepia. Porque você descobre que o mal que você tentou trancar lá fora, na verdade, já estava te esperando do lado de dentro. Meu nome é Joana. Eu tenho 46 anos de idade e eu tô te enviando essa história, Max. Não para assustar as pessoas de graça, mas para servir de aviso, para que nenhuma mulher que more sozinha ache que um trinco de porta é o suficiente para manter o diabo afastado. Isso aconteceu numa época muito solitária da minha vida. Eu tinha acabado de me separar de um casamento difícil, um relacionamento que terminou com muita briga, com gritaria. E para ter paz eu aluguei um apartamento pequeno no térreo de um prédio mais antigo no centro da cidade, um lugar com muros altos, um portão de ferro pesado e um síndico que parecia ser bem rigoroso. Eu achava que ali eu teria o meu refúgio, o meu canto seguro para tentar recomeçar. Eu trabalhava muito, Max. Eu era gerente de uma loja de sapatos no shopping. Então eu saía de casa muito cedo e só voltava depois das 10 da noite, com o corpo doendo e a cabeça cheia de números. E a minha rotina era sempre a mesma. Eu chegava, conferia a tranca da porta de entrada, checava a fechadura da janela da cozinha e ia direto para o banheiro. Porque a única coisa que me dava conforto naqueles dias era tomar um banho bem quente, quase pelando, para tentar derreter o cansaço do meu corpo. E foi numa terça-feira, uma noite de inverno bem chuvosa, daquelas que não tem quase ninguém na rua, que o meu pesadelo começou. Eu cheguei em casa exausta, o apartamento estava gelado e cheirando a fechado. Eu fiz o meu ritual de sempre, tranquei a porta com as 2 voltas da chave, passei o trinco da corrente e fui pro banheiro. O meu banheiro era pequeno, não tinha janela pro lado de fora, só aquele basculante pequenininho que dava pro fosso do prédio. E o box era de vidro transparente. Eu liguei o chuveiro na temperatura mais alta, tirei a roupa, fechei a porta do banheiro e eu sempre tive a mania, Max, uma mania que até me salvou, de dar uma volta na chave do banheiro por dentro, um costume de quem morou anos com um marido que não respeitava o espaço da gente. Então eu tranquei. Eu escutei o clique da fechadura e entrei no box. A água quente caindo nas minhas costas foi um alívio imediato. O vapor começou a subir, embaçando o vidro do box e o espelho da pia, e eu estava ali, debaixo d'água, com os olhos fechados, ensaboando o seu cabelo, a mente divagando sobre as contas do mês e as arrumações que eu precisava fazer no apartamento. Eu estava totalmente entregue àquele momento de descanso. O barulho do chuveiro abafava qualquer som da casa. E foi então, Max, no meio daquela água quente, no meio daquela espuma que me deixava cega, que eu senti, não foi um esbarrão, não foi um pingo de água fria do teto. Foi um toque, o toque de uma mão grande, uma mão muito pesada. E o que mais me apavorou não foi só o toque, foi o frio, Max, um frio de gelo. Um frio que cortou a quentura do banho e entrou direto no meu ombro esquerdo. E não era uma mão molhada de água de banho, eu sentia a textura. Era uma textura áspera, grossa, não era pele, parecia couro, couro molhado e gelado, que apertou o meu ombro com uma força que me fez dar um passo para frente, escorregando no piso do box. O meu coração parou na mesma hora. O sangue fugiu do meu rosto.
E a primeira coisa que a minha cabeça tentou fazer para não surtar de pavor foi tentar achar uma explicação lógica. E na minha ignorância e no susto, eu achei que pudesse ser o meu ex-marido, o Carlos, que de alguma forma maluca tinha conseguido uma cópia da chave, que tinha entrado no apartamento e que estava ali para fazer alguma brincadeira de mau gosto ou para brigar de novo. Então eu engoli a espuma que descia pelo meu rosto e gritei no meio do barulho da água: Carlos! Carlos, o que você está fazendo aqui? Sai daqui agora! Eu parei de respirar, esperando a resposta dele, esperando o riso cínico ou a voz grossa brigando. Mas não veio resposta nenhuma, Max. O silêncio que se formou no banheiro, mesmo com o barulho da água caindo, era ensurdecedor. Era um silêncio pesado, oco, e eu ainda de olhos fechados pelo shampoo. Comecei a tremer, mas não era de frio, era o corpo avisando que a morte estava ali perto. E eu não sentia mais a mão no meu ombro, mas eu sentia a presença. Sabe quando você sente que tem alguém respirando o mesmo ar que você num espaço pequeno? Aquele mormaço de respiração pesada misturado com o vapor do banho. Eu liguei o chuveirinho desesperada, joguei a água no meu rosto de qualquer jeito, ardendo o meu olho. Eu precisava enxergar, eu precisava ver quem estava ali comigo. E quando eu consegui abrir os olhos, esfregando o rosto molhado, eu olhei para o box, Max. Eu olhei através do vidro que estava completamente embaçado pelo vapor. E do lado de fora do box eu não vi ninguém em pé, mas eu vi a prova de que eu não estava louca. Bem na altura do meu rosto, estampada no vidro branco de vapor do lado de fora do box, tinha a marca perfeita de uma mão. Não era uma mão de mulher, não era uma mão pequena, era uma mão gigantesca, com os dedos compridos, largos, e a marca não era feita de pele suada. Max, o desenho que ficou no vapor mostrava a textura, a marca do couro que eu tinha sentido no meu ombro. E do lado daquela mão, o vidro estava riscado para baixo, como se a pessoa tivesse escorregado os dedos devagar pelo vidro, fazendo um barulho de "im", que eu não tinha ouvido por causa da água caindo. E eu fiquei paralisada, olhando para aquela marca de luva no meu box. E eu fui baixando o olhar, devagarzinho. E foi aí que as minhas pernas cederam e eu caí de joelhos no chão do banheiro. A porta do banheiro, Max, a porta de madeira que eu escutei o barulho da chave trancando quando eu entrei, ela não estava só destrancada. Ela estava escancarada, aberta de par em par, mostrando o corredor do meu apartamento que estava no mais absoluto breu. E de lá de dentro do escuro, de onde não tinha luz nenhuma, vinha um cheiro. Um cheiro que eu nunca vou esquecer. Não era cheiro de homem, não era perfume do meu ex-marido. Era um cheiro de rua molhada. Um cheiro de chuva ácida, misturado com ferrugem e roupa suja. O cheiro de alguém que estava caçando na noite, esperando a presa entrar na armadilha. Eu fiquei ali no chão, Max, encolhida nua no canto do box. A água quente caindo nas minhas costas. O chuveiro fazendo barulho. E eu não conseguia gritar. A minha voz não saía, a garganta travou. E eu fiquei esperando a figura com a luva de couro entrar no banheiro de novo. Eu fiquei esperando o ataque. Eu fiquei rezando tudo que eu sabia, com as mãos tampando a boca para não fazer barulho, com os olhos vidrados na escuridão do corredor. Eu fiquei lá, Max. Eu não sei por quanto tempo. Pode ter sido 10 minutos ou 1 hora. Até que a água do chuveiro esfriou completamente. E o frio cortante me fez acordar do choque. Eu percebi que a pessoa, ou o que quer que fosse, não ia voltar para o banheiro. Ela estava me esperando no escuro do apartamento. Eu juntei uma coragem que eu não sei de onde veio. Peguei o cabo de aço do rodinho de limpar vidro do box que eu deixava pendurado. Desliguei o chuveiro tremendo tanto que eu não conseguia acertar o registro. Saí do box pelada mesmo e dei um salto para fora do banheiro, acendendo a luz do corredor com um tapa na parede. E com o cabo de aço na mão, eu comecei a vasculhar a minha própria casa, o pavor me dando força. O apartamento estava um gelo. E quando eu cheguei na sala, Max, o meu coração quase parou de novo. A porta da frente que eu tinha trancado com a chave e com a corrente estava aberta. Mas ela não foi arrombada, a madeira não estava quebrada, a maçaneta estava inteira. Ela foi aberta com cuidado, como se quem tivesse entrado tivesse uma chave mestre, ou soubesse abrir qualquer coisa sem fazer força, e do lado de fora, no corredor do prédio, não tinha ninguém. Só o vento da chuva entrando e balançando a cortina da minha sala. E no chão da minha entrada,
Bem perto do tapete tinha um rastro de água suja de lama, que ia da porta até o corredor do meu quarto e depois voltava, como se a pessoa tivesse andado pela minha casa inteira enquanto eu estava no banho e tivesse saído calmamente pela porta da frente no momento em que eu caí de joelhos no banheiro. Eu não dormi naquela noite, Max. Eu chamei a polícia, eu liguei para o síndico de madrugada chorando, eu mostrei a porta, eu mostrei as pegadas de lama, o policial entrou no banheiro e viu a marca da mão gigante com textura de luva de couro marcada no vapor do vidro que estava secando. Eles vasculharam tudo, o prédio inteiro, mas não acharam ninguém. As câmeras do portão da frente misteriosamente estavam desligadas naquela noite por causa da chuva, e eu fui tratada como se eu tivesse visto um fantasma, ou como se eu quisesse chamar a atenção. Mas eu sei o que eu senti. Eu sei a força que me tocou no ombro debaixo daquela água. Eu saí daquele apartamento no dia seguinte. Eu fui morar com a minha irmã. Eu perdi o dinheiro do aluguel e eu não liguei a mínima. Porque eu sei, Max, e isso é o que me tira o sono até hoje. Eu sei que a pessoa que entrou lá não queria roubar nada. Ela não levou a minha televisão, não levou o meu dinheiro que estava em cima da mesa. Ela entrou porque ela estava me caçando. Ela entrou, ficou me olhando tomar banho, me tocou para eu saber que ela estava ali, destrancou a porta sem fazer barulho nenhum e saiu como um fantasma, só para eu saber, Max, só para eu ter a certeza que trinco nenhum no mundo segura alguém que vem do escuro. E hoje, não importa onde eu more, eu nunca mais, em hipótese nenhuma, tomo banho de olhos fechados. Me chamo Zilda, tenho 67 anos, moro aqui na Fazenda das Três Cruzes faz tempo demais. Mandei esse relato pro Max através da minha filha, pois eu não sei mexer direito com a internet e principalmente pelo e-mail, porque desde aquela noite eu não consigo mais fechar os olhos sem sentir um peso estranho vindo de cima, como se o teto estivesse prestes a ceder sob o peso de algo que não pertence a este mundo. A gente que é do interior se acostuma com o barulho do mato, com o grito da coruja e o esturro da onça. Mas o que eu ouvi naquela madrugada de sexta-feira foi algo que nenhum bicho dessa terra consegue imitar. Era um lamento de criança pequena, um choro de recém-nascido que estava sendo sufocado pela própria agonia. Eu estava na cozinha, coando um café para ver se o tempo passava. A chuva castigava o telhado de barro com uma raiva que eu nunca tinha visto. O vento batia nas janelas de madeira velha, fazendo tudo estalar. Parecia que a casa estava reclamando, sentindo a mesma coisa que eu. Aquela solidão pesada que só quem mora no meio do mato, longe de qualquer vizinho, entende de verdade. Deixei a caneca de lado. O calor do café nem chegava mais nas minhas mãos que estavam frias como defunto. Eu sabia que não tinha ninguém por perto. A estrada de terra vira um lamaçal quando chove assim. Ninguém chegaria aqui. Muito menos com uma criança de colo no meio de um temporal, que estava derrubando até árvore centenária no pomar. Mas o choro aumentou. Ficou desesperado. Um som agudo que parecia implorar por socorro, vindo direto debaixo dos meus pés. Lá do porão onde meu falecido marido guardava as ferramentas e os sacos de mantimento. Um lugar escuro, com cheiro de terra úmida e mofo que eu evitava visitar até de dia. Mas o coração de mulher é teimoso, Max. A gente ouve uma criatura sofrendo e o juízo some. Pensei comigo que algum infeliz pudesse ter abandonado uma criatura ali, aproveitando essa escuridão e o barulho da trovoada para deixar o fardo para trás. Peguei a lanterna de metal, aquela pesada que fica em cima da geladeira, e minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu ia desabar a qualquer momento. A gente que é velha tem muita história para contar. Mas o que eu senti naquela hora foi um medo diferente. Um medo que não vinha da mente, vinha da alma. Como se o meu corpo estivesse me avisando para não dar mais nenhum passo, a porta do porão rangeu de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Um som longo, arrastado, parecendo um aviso de que dali para baixo o chão não pertencia mais a Deus. A escada de madeira estava escorregadia por causa da umidade que subia do chão. O ar ali embaixo era denso, difícil de respirar. A luz da lanterna mal conseguia rasgar a negrura que tomava conta de tudo. O choro continuava, vindo lá do fundo, perto das pilhas de lenha que a gente estocava para o inverno. Cada degrau que eu descia era uma eternidade. A água da chuva infiltrava pelas frestas das paredes de pedra e escorria como se a própria terra estivesse chorando, junto com aquela voz de criança. Eu chamava, perguntava se tinha alguém ali,
mas a minha voz saía fraca, engasgada pelo pavor que já tinha tomado conta de mim por completo. A luz da lanterna ia batendo nas teias de aranha e nos vidros de conserva vazios, criando sombras que pareciam se mexer conforme eu passava. O som do bebê estava tão perto agora que eu conseguia ouvir os soluços de quem já estava cansado de gritar. Um som de peito cheio, de quem estava com frio e fome. Eu fui chegando perto, desviando dos entulhos com o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Calma, a vovó tá aqui, eu disse, tentando me convencer de que era só uma vida precisando de ajuda. Mas quando a luz da lanterna finalmente iluminou o canto da parede, o chão estava vazio. Não tinha cesta, não tinha pano, não tinha criança nenhuma. Só o barro úmido e as marcas de umidade descendo pela pedra. No exato momento em que a luz tocou o vazio, o choro parou. Não foi diminuindo. Foi um corte seco, uma mudez tão absoluta que o barulho da tempestade lá fora pareceu ter sumido também. Fiquei ali parada, com a lanterna tremendo na mão. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o mecanismo do meu relógio de pulso. O cheiro de mofo deu lugar a um cheiro de podre, um cheiro de bicho morto no pasto sob o sol de meio-dia. E foi aí que eu senti, Max, um pingo caiu na minha testa. Não era a água gelada da chuva, era algo morno, viscoso, que escorreu pelo meu nariz com uma consistência de óleo grosso. Meu pescoço travou, mas a curiosidade mórbida me obrigou a levantar o braço e apontar a lanterna para cima, para o teto de vigas de madeira que sustentava o chão da sala, lá no alto. Grudado entre as vigas como se fosse uma aranha gigante de pele cinzenta e nua, tinha um homem, mas não era um homem como a gente conhece. As juntas dele estavam viradas do avesso. Os cotovelos apontavam para frente e os joelhos para trás. As mãos grandes prendiam na madeira com unhas pretas e longas que entravam na fibra da viga como se fossem pregos. E o rosto, meu Deus, o rosto era uma máscara de agonia. A pele estava esticada demais sobre o crânio. Os olhos não tinham pálpebras e brilhavam no escuro, refletindo a luz da lanterna com um tom amarelo doentio. Ele não se mexeu nem 1 milímetro. Ficou ali me encarando com uma bocarra entreaberta onde dava para ver várias fileiras de dentes finos e tortos. E foi quando a voz saiu. Foi a voz de um bebê. Era um som grosso, ranhoso, que parecia vir de uma garganta cheia de areia e sangue. Ele sussurrou bem em cima da minha cabeça, com uma calma que me paralisou o juízo. Você demorou. O terror me deu uma força que eu não sabia que tinha. Larguei a lanterna no chão e ela ficou lá, iluminando o teto, e aquela coisa que começou a se desenrolar da madeira. Corri no escuro mesmo, tropeçando nas ferramentas e cortando as mãos nas pedras da parede. Subi aqueles degraus sentindo que algo estava roçando nos meus calcanhares. Uma mão fria que tentava agarrar o meu tornozelo a cada passo que eu dava. A risada dele começou lá embaixo. Um som que imitava o choro de novo, mas misturado com um escárnio que fazia meus ouvidos doerem. Era como se ele estivesse se divertindo com o meu desespero. Bati a porta do porão e arrastei o armário pesado da cozinha para frente dela. Minhas mãos sangravam e o meu peito doía. Fiquei ali, sentada no chão até o sol aparecer, ouvindo unhas arranharem a madeira por baixo dos meus pés, tentando achar uma fresta para passar. O tempo todo ele tentava me chamar com vozes conhecidas. Max. Ele usou a voz do meu marido, que partiu faz 10 anos. Ele chamava o meu nome, dizia que estava com frio lá embaixo, que eu precisava abrir a porta para ele entrar. Depois mudou para a voz da minha irmã, pedindo ajuda, dizendo que tinha caído na escada. Era um mimetismo perfeito. Se eu não tivesse visto aquela criatura no teto, eu teria aberto a porta sem pensar 2 vezes. Desde aquele dia, eu não moro mais sozinha na casa grande. Trouxe meus sobrinhos para cá. Mas a sensação de ser observada nunca foi embora. Às vezes, quando a casa fica muito quieta e a chuva começa a cair, eu ainda ouço aquele sussurro vindo de algum canto que eu não consigo enxergar, dizendo que eu demorei demais, que o que estava lá embaixo já subiu e está escondido em algum lugar que a luz não alcança. Contei isso para você porque sei que tem coisa que a gente não explica, a gente só sobrevive. Mas o medo de que ele ainda esteja lá, pendurado no teto esperando o momento em que eu vou baixar a guarda, é o que me tira o sono todas as noites. Eu vejo vultos passando no corredor. Ouço o som de algo pesado se arrastando no forro do telhado durante a madrugada.
E o pior de tudo, Max, é que às vezes, bem baixinho, eu ouço o choro do bebê vindo de dentro do meu próprio guarda-roupa, como se a coisa estivesse me testando, vendo se eu ainda tenho aquela ponta de compaixão que quase me matou. A fazenda agora parece um lugar estranho, as plantas estão secando, os cachorros não entram mais dentro de casa e ficam uivando pro nada no meio do pátio. Eu sei que o que eu vi naquele porão não era deste mundo. Era algo que se alimenta da nossa vontade de ajudar, que usa a nossa inocência para nos atrair pro escuro. Hoje eu não acendo mais lanterna nenhuma quando ouço barulho. Eu me cubro da cabeça aos pés e rezo para que o sol apareça logo, porque eu sei que se eu olhar para cima de novo, eu não vou ter a mesma sorte. A criatura está faminta, e ela sabe que eu sei da existência dela. O olhar amarelo daquela coisa não sai da minha mente. Aquele corpo cinzento se desdobrando das vigas de madeira, como se fosse feito de borracha velha. Se você que está ouvindo isso mora em lugar isolado, tome cuidado com os sons que você ouve na tempestade. Nem todo choro é de quem precisa de socorro. Às vezes, é só a bocarra do inferno se abrindo para te dar as boas-vindas, e o pior de tudo é saber que ela pode estar no teto do seu quarto agora mesmo, só esperando você olhar para cima com curiosidade. Porque pro mal não existe porta trancada, o mal entra por onde a gente deixa, e eu deixei ele entrar. No momento em que senti pena do que não era gente, agora o resto dos meus dias vai ser assim, fugindo de sombras e tapando os ouvidos para não ouvir a voz de quem eu amo saindo da garganta de um monstro. Por isso eu te peço, Max, avisa o povo. Avisa que o perigo tem muitas vozes e que a curiosidade é o caminho mais curto para uma cova sem nome no meio do mato. Porque depois que você ouve o "você demorou", o tempo para de correr para você e passa a pertencer a ele, a criatura que não tem nome, que não tem alma e que agora é o dono da minha paz e do meu silêncio. A tempestade lá fora pode até passar, mas a tempestade que ficou dentro de mim não tem fim. Um medo que virou parte do meu sangue. E cada vez que um pingo cai do teto, eu tremo da cabeça aos pés, rezando para ser só água e não aquele óleo viscoso que caiu na minha testa naquela noite maldita. O metal da chave na minha mão parecia queimar, porque naquele silêncio de 3 da manhã, eu entendi que a voz de mulher chorando lá fora não batia com o que meus olhos estavam vendo por baixo da fresta da porta. Foi o momento em que meu sangue parou de correr, e eu percebi que, se eu desse mais um passo, eu não chegaria viva no dia seguinte. Meu nome é Aparecida, tenho 54 anos, e eu decidi mandar esse relato pro seu canal, Max, porque o que aconteceu naquela casa de praia não sai da minha cabeça. Eu nunca fui mulher de ter medo de escuro. Nasci e cresci no interior, acostumada com bicho e com o isolamento das fazendas. Mas o que aquele homem tentou fazer comigo foi algo que nem o pior animal da mata teria coragem de planejar. Era feriado de finados. A família toda tinha desistido de ir para casa de Peruíbe porque a previsão era de chuva forte. Mas eu, como estava precisando de um pouco de paz para organizar minha cabeça, resolvi ir sozinha mesmo. A casa fica num ponto mais afastado, onde a rua ainda é de terra e a iluminação da prefeitura mal chega. Só tem mato alto dos lados e o barulho do mar batendo lá no fundo, que naquela noite parecia mais um rosnado do que qualquer outra coisa. Eu estava na sala, enrolada numa manta, assistindo um programa de televisão antigo para passar o tempo. Quando a energia deu aquela oscilada típica de litoral, a luz ficou fraquinha, amarelada. E o silêncio que tomou conta da casa foi tão pesado que eu conseguia ouvir a minha própria respiração. Max. E foi justamente nesse intervalo entre o trovão e a chuva que começou um toque seco. 3 batidas na porta da cozinha, aquela que dá direto para o quintal dos fundos onde fica a churrasqueira, e um corredor escuro que morre no muro alto. No começo eu achei que era algum galho de árvore, mas aí veio a voz. Era uma voz fina, sofrida, uma voz de mulher que parecia estar sentindo muita dor. Ela dizia: "Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sofri um acidente na estrada. Meu carro capotou e eu acho que quebrei a perna." Aquilo cortou meu coração na hora, porque a gente que é de idade sempre pensa no próximo. A primeira reação é querer socorrer. Eu levantei do sofá num pulo, peguei a lanterna e fui andando pelo corredor escuro até a cozinha. Chegando perto da porta, o cheiro de terra molhada estava muito forte, e a mulher continuava implorando.
Ela batia com as unhas na madeira, um som arrastado, agoniante. Ela dizia que estava perdendo muito sangue, que precisava entrar para usar o telefone. Eu já estava com a mão na tranca. Max, juro por Deus que eu ia girar aquela chave, mas alguma coisa dentro de mim, um instinto de mãe, um aviso do além, sei lá, me fez travar o braço no último segundo. Eu achei estranho que, apesar dela dizer que estava caída e machucada, o som da voz dela vinha do alto, como se ela estivesse em pé, bem encostada na madeira. Então eu apaguei a lanterna para não denunciar onde eu estava e me abaixei devagarzinho. O chão da cozinha estava gelado. Eu encostei o rosto no piso e olhei por aquela frestinha minúscula que fica entre a porta e o batente. O meu coração deu um solavanco tão grande que eu achei que ia morrer ali mesmo. A luz da lua apareceu entre as nuvens por um segundo e iluminou o que estava lá fora. Não tinha mulher nenhuma machucada. O que eu vi foram 2 botas de cano curto, botas de trabalho, cheias de lama e imensas, de um número, que só um homem muito grande calçaria. Essas botas estavam paradas, firmes, exatamente atrás do lugar de onde saía a voz feminina. E o pior de tudo é que quem estava calçando aquelas botas não estava se mexendo. Não tinha sinal de dor, não tinha perna quebrada. Era uma postura de quem está caçando, de quem está esperando a presa cair no bote. A voz continuava: "Por favor, senhora, eu vi a luz acesa. Abre logo que eu estou desmaiando." Mas a voz saía da altura do peito daquela figura que eu via por baixo. Eu percebi que o infeliz estava usando algum tipo de gravador ou um celular com o volume no máximo para simular o choro da mulher. Enquanto ele segurava um pé de cabra ou uma faca esperando eu abrir a fresta, eu senti um calafrio que começou na sola do pé e subiu até a nuca. Um suor frio que parecia gelo escorrendo pelas minhas costas. Eu fiquei ali, paralisada, sem conseguir emitir um som, com medo de que ele ouvisse o bater dos meus dentes. Eu vi as pontas daquelas botas pretas se ajustando no chão. O homem estava impaciente. Ele começou a forçar a maçaneta bem devagar, tentando ver se eu tinha deixado aberto. A voz de mulher no aparelho começou a se repetir. Era um áudio em loop. Max, eu conseguia ouvir um pequeno chiado digital entre um pedido de socorro e outro. E foi aí que o pavor virou pânico puro. Eu comecei a recuar de costas pela cozinha, tateando a parede para não esbarrar em nada, rezando todas as orações que eu lembrava, pedindo para Deus não deixar aquele monstro entrar. Eu fui pro meu quarto, tranquei a porta por dentro e me enfiei embaixo da cama, porque eu sabia que se ele resolvesse arrombar a porta da cozinha, ele ia me achar em 2 minutos. A casa era pequena, não tinha para onde correr. Lá do quarto, eu ouvi quando a voz de mulher parou de repente, ficou um silêncio de morte por uns 5 minutos. E depois veio o som que eu mais temia, o som de alguém caminhando ao redor da casa, as botas pesadas esmagando os restos de obra e as folhas secas que estavam no jardim. Ele estava procurando outra entrada. Max, eu ouvi quando ele tentou forçar a janela do banheiro. O barulho do vidro vibrando contra a trava de ferro me fazia querer gritar, mas eu mordia a minha mão com tanta força que chegou a sangrar, para não deixar nenhum som escapar da minha boca. A noite parecia que não ia acabar nunca. Eu ouvia ele respirando perto da janela do meu quarto. Era uma respiração pesada, de quem estava com raiva, de quem tinha sido descoberto. Em um momento, ele deu uma batida forte na parede, um soco seco, e disse com uma voz grossa, uma voz de homem que parecia vir do inferno: "Eu sei que você está aí dentro. Eu vi você olhando pela fresta. Na próxima vez eu não vou precisar de voz de mulher nenhuma." Eu fiquei ali, encolhida, tremendo igual vara verde, até o sol começar a nascer. Só quando eu ouvi o barulho de um motor de caminhonete velha dando partida lá na rua de terra e o som se afastando, é que eu tive coragem de me mexer. Eu esperei mais umas 2 horas com o telefone na mão, pronto para discar pro 190, mas eu nem conseguia falar de tanto que eu soluçava de medo. Quando a polícia chegou, eles examinaram o quintal e encontraram as marcas das botas no barro. Eram marcas profundas. O policial disse que, pelo tamanho do passo, o homem devia ter quase 2 metros de altura. E o mais assustador foi o que eles acharam pendurado na maçaneta da porta dos fundos. Era um lenço com um cheiro químico muito forte. Os policiais disseram que era éter ou algum tipo de sonífero. Se eu tivesse aberto a porta apenas alguns centímetros para ver quem era, ele teria jogado aquilo no meu rosto e eu nunca mais teria acordado.
Eu nunca mais voltei naquela casa, a gente vendeu o imóvel logo depois, por um preço bem abaixo do mercado, porque eu não conseguia mais fechar os olhos sem ver aquelas botas pretas paradas na minha porta e sem ouvir aquele pedido de socorro falso que quase me levou para o túmulo. Hoje eu moro num apartamento no 10º andar, com porteiro e câmera, mas até hoje, se eu ouço uma mulher chorando na televisão ou na rua, eu sinto que meu coração vai parar, porque a maldade humana não tem limite. E o diabo muitas vezes usa uma voz doce para te convencer a abrir a porta da sua própria morte. Espero que esse relato sirva de aviso para quem mora sozinho ou gosta de se isolar. Nunca confie no que você ouve sem antes ter certeza absoluta do que você está vendo, porque aquele homem ainda está por aí, Max, usando a mesma bota e o mesmo áudio, esperando a próxima pessoa ter um coração bom demais e uma proteção de menos. A casa sempre pareceu grande demais para uma mulher sozinha, principalmente depois que os filhos ganharam o mundo e o silêncio passou a ser meu único companheiro constante. Mas eu nunca fui de me entregar para a solidão. Sempre gostei do meu canto, lá no final daquela rua de terra onde o asfalto desiste de chegar e as luzes dos postes mal dão conta de espantar a escuridão que desce do matagal. Meu único porto seguro ali era o Pirata, um vira-lata desses bem sabidos, de pelo duro e olhar atento, que parecia entender cada palavra que eu dizia enquanto passava o café no final da tarde. Mas o Pirata já estava ficando velho, as juntas doendo, e eu comecei a me preocupar com o que ele fazia, quando eu precisava ir até a cidade, resolver as coisas no banco ou comprar os remédios que o médico me receitou. Foi por isso que o meu mais novo me convenceu a colocar aquela pecinha branca, pequena, no canto da estante da sala. Uma câmera que eu conseguia olhar direto pelo celular. Ele disse que era para eu ficar tranquila, que de onde eu estivesse eu poderia ver se o cachorro estava dormindo ou se precisava de alguma coisa, e confesso que nos primeiros dias aquilo me trouxe um sossego danado. Eu olhava a tela e via o Pirata esticado no tapete, roncando baixinho, e sentia que as coisas estavam sob controle. Mas a gente nunca sabe o que o escuro da noite esconde debaixo das sombras que os móveis projetam no chão. E o que aconteceu naquela terça-feira mudou completamente o jeito que eu olho para os cantos da minha própria casa. O tempo estava pesado, abafado de um jeito que a gente sente o suor escorrer entre as omoplatas, mesmo sem fazer esforço nenhum. O céu lá fora estava carregado, era só aquele vento seco que fazia as folhas das mangueiras baterem contra as telhas. Eu já tinha tomado meu banho, passado a tranca pesada na porta da frente e na porta da cozinha. Verifiquei cada janela como faço religiosamente todas as noites, porque morando onde eu moro, o seguro morreu de velho e eu não facilito para o azar. Deitei na minha cama, o lençol de algodão parecia até quente de tanta calmaria que fazia. O Pirata tinha ficado na sala. Ele gostava de dormir ali no pé do sofá, vigiando o corredor. Eu apaguei o abajur, fechei os olhos e tentei pegar no sono. Mas tinha algo no ar, uma vibração estranha, como se o ambiente estivesse carregado de uma eletricidade que fazia os pelos do meu braço ficarem em pé sem motivo nenhum. Eu rolei de um lado para o outro. A mente começou a trabalhar, a imaginar se eu realmente tinha fechado o portãozinho do quintal. E naquela agonia de quem não consegue desligar o pensamento, eu estiquei a mão e peguei o celular na cabeceira, só para dar aquela olhadinha de rotina na câmera da sala, para ver se o cachorro estava bem e se a casa estava em paz. Quando a imagem abriu no aplicativo, a tela brilhou forte no meu rosto, me cegando por um segundo. A visão noturna da câmera estava ligada, então tudo na sala aparecia naquele tom de cinza esbranquiçado, como se fosse um mundo de fantasmas. Eu procurei o Pirata com os olhos e logo vi o vulto dele no meio da sala. Mas ele não estava deitado, ele estava sentado, com a coluna reta feito um soldado. O pelo das costas dele estava todo eriçado, transformando ele numa bola de espinhos sob a luz infravermelha. Ele estava com a cabeça baixa, os dentes de fora, e eu conseguia ver o peito dele subindo e descendo rápido demais. O aplicativo não transmitia o áudio direito, era só um chiado constante, mas eu sabia que ele estava rosnando. Era aquele som gutural, perigoso, que ele só fazia quando algum bicho estranho tentava pular o muro. Só que ele não estava olhando para a rua, ele estava de costas para a porta da frente, com os olhos fixos, arregalados, mirando exatamente para o corredor,
que dava para os quartos, exatamente para onde eu estava deitada. Um frio subiu pela minha espinha, daqueles que faz a gente perder o fôlego e o coração começar a bater na garganta. Eu dei um zoom na imagem, segurando o celular com as mãos trêmulas, tentando entender o que o meu cachorro estava vendo. A sala parecia vazia, os móveis estavam nos mesmos lugares, a poltrona, a mesa de centro, a televisão desligada refletindo o nada. Mas o pirata continuava ali, cada vez mais tenso, recuando milímetro por milímetro com o rabo entre as pernas, sem nunca desviar o olhar do corredor. Foi quando eu notei um movimento no canto esquerdo da tela, bem ali onde a moldura da porta do meu quarto começava. No começo achei que fosse apenas uma mancha na lente, um reflexo de luz vindo de fora. Mas a mancha tinha forma, ela tinha peso. Uma figura alta, tão alta que o topo da cabeça parecia raspar no batente, começou a aparecer saindo da escuridão total do corredor. Era algo esguio, magro de dar dó, com braços que pareciam compridos demais para o corpo. As mãos estavam apoiadas na madeira da porta, e os dedos eram longos, terminando em pontas que riscavam a pintura branca, enquanto a coisa se inclinava para a frente. Eu senti meu corpo travar na cama. Eu queria gritar, queria pular dali e correr para o banheiro para me trancar. Mas meus músculos não obedeciam. Eu era apenas um par de olhos assistindo o meu próprio pesadelo acontecer em tempo real na palma da minha mão. Aquela figura não tinha rosto, ou pelo menos a câmera não conseguia captar. Era apenas um buraco negro onde deveriam estar os olhos e uma pele que parecia esticada sobre o osso, fina, feito papel de seda. A coisa ficou ali parada, imóvel, como se estivesse ouvindo o barulho do meu sangue correndo nas veias. O pirata soltou um ganido baixo, um som de puro terror que cortou o chiado do celular, e o invasor moveu a cabeça lentamente, girando o pescoço num ângulo que nenhum ser humano conseguiria fazer, como se estivesse espiando o cachorro. Mas logo voltou a atenção para a porta do meu quarto. Eu estava do outro lado daquela madeira. A poucos metros daquela coisa que a câmera mostrava com tanta clareza, eu conseguia ouvir, agora fora do celular, um som seco, um estalo leve, como se alguém estivesse batendo as unhas contra a porta do meu quarto. Bem devagar, num ritmo constante que parecia uma contagem regressiva. O pavor me consumiu por completo quando eu percebi que a figura começou a girar a maçaneta. Eu vi no reflexo da tela do celular a luzinha vermelha da câmera piscando, e vi aquela mão cinzenta forçando o metal para baixo. A porta do meu quarto não tinha chave. Eu sempre achei que não precisava disso dentro de casa. E agora, eu via a fresta de luz do corredor começando a aumentar, a porta se movendo lentamente, centímetro por centímetro, rangendo de um jeito que parecia um grito de agonia no meio daquela noite morta. Eu fechei os olhos com força, escondi o celular debaixo do lençol para que o brilho da tela não revelasse que eu estava acordada. E tentei controlar a minha respiração, fazendo o mínimo de barulho possível. Mas o cheiro chegou primeiro. Um odor de terra molhada, misturado com algo podre, como se um animal tivesse morrido dentro do forro da casa há muitos dias. Eu senti o peso no pé da cama, o colchão afundando lentamente como se alguém estivesse subindo ali, com cuidado para não me despertar. Eu fiquei ali, encolhida, sentindo o ar esfriar ao meu redor. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede da cozinha, longe dali. E no meio daquele vazio, eu ouvia um sopro, uma expiração pesada, úmida, bem perto do meu ouvido, um som que não tinha palavras, mas que carregava uma maldade que eu nunca senti em toda a minha vida. A coisa estava ali, debruçada sobre mim, me observando enquanto eu fingia estar em sono profundo. Eu não sei por quanto tempo aquela tortura durou, podem ter sido minutos ou horas, mas parecia uma eternidade onde o tempo tinha parado de correr, até que do mesmo jeito que começou, o peso sumiu da cama, os estalos no chão de madeira foram se afastando, e eu ouvi o som da porta do quarto sendo encostada de novo. Eu não tive coragem de abrir os olhos até o primeiro raio de sol entrar pelas frestas da janela, iluminando o pó que dançava no ar. Quando finalmente consegui levantar, meu corpo estava dolorido. Como se eu tivesse levado uma surra, eu saí do quarto cambaleando, procurando pelo pirata, e encontrei ele debaixo da mesa da cozinha, tremendo. Ele não saiu de lá nem para comer.
Quando fui olhar a gravação da câmera para tentar entender o que tinha entrado na minha casa, o aplicativo deu erro, disse que o arquivo estava corrompido, que não havia registro de nenhuma imagem naquela noite. Mas quando eu voltei para o meu quarto para arrumar a cama, o meu coração parou de vez no lençol branco, bem onde eu senti o peso durante a madrugada. Tinha uma mancha comprida, escura, de terra preta e úmida. E na madeira da porta, na altura de um homem muito alto, estavam as marcas de 4 dedos longos que tinham arrancado a tinta e deixado sulcos profundos na madeira. Eu nunca mais liguei aquela câmera. Hoje eu durmo com a luz acesa e o pirata dorme em cima da minha cama. Mas toda vez que o vento bate nas mangueiras e a noite fica abafada demais, eu sinto aquele cheiro de terra e eu sei no fundo da minha alma que o invasor invisível ainda está por aí, esperando eu ser o momento certo para entrar de novo sem pedir licença. Meu nome é Laura, tenho 19 anos, e o que eu vou te contar, Max, não é uma história para assustar criancinha. É um pedaço da minha vida que apodreceu, um canto da minha memória que eu visito toda noite, querendo ou não. Isso aconteceu há uns 2 anos, quando eu me mudei para a capital para fazer faculdade. Eu dividia um quarto com mais 2 meninas, a Bia e a Carol, num casarão antigo que mais parecia ter saído de um filme de época, daqueles bem empoeirados. A dona do lugar era uma velhinha simpática, Dona Célia, que alugava os quartos de cima para estudantes, segundo ela, para a casa não ficar tão silenciosa. O lugar era imenso, com pé direito alto, daqueles que a sua voz se perde se você fala um pouco mais alto, e o nosso quarto era o maior de todos, no fim de um corredor comprido e escuro. Tudo correu bem nos primeiros meses. A gente se dava bem, estudava juntas, dividia as contas e as tarefas, a vida de universitária que todo mundo conhece, até que chegou a semana de provas finais, um inferno na terra para qualquer estudante. Acontece que a família da Bia e da Carol era do interior e, por uma coincidência infeliz, um feriado prolongado caiu bem no meio dessa semana de cão e as duas, claro, correram para a casa dos pais, loucas para desovar a tralha e pegar um pouco de comida de mãe. Eu não tive a mesma sorte. Minha família morava longe, em outro estado, e a passagem era o olho da cara. Então a decisão foi óbvia. Eu ficaria sozinha no casarão por quase 5 dias, com meus livros, apostilas e o fantasma das provas por vir. Na primeira noite eu até gostei da paz, do silêncio. Espalhei meus livros pela cama, fiz um café forte e me preparei para virar a noite estudando bioquímica. Foi aí que eu notei, bem no meio do teto branco e descascado do quarto, uma manchinha escura, parecia umidade, do tamanho da palma da minha mão. Eu nunca tinha reparado nela antes, mas com o silêncio da casa, meus olhos pareciam procurar qualquer coisa para se distrair do estudo. Dei de ombros. Casa velha é assim mesmo, pensei, e voltei para o meu sofrimento com as fórmulas. No dia seguinte, depois de uma prova terrivelmente difícil de anatomia, eu voltei para casa exausta, só querendo a minha cama. Quando entrei no quarto e acendi a luz, a primeira coisa que fiz foi olhar para cima, e senti um negócio esquisito no estômago. A mancha estava maior. Não muito, mas o suficiente para eu ter certeza que não era coisa da minha cabeça. Ela tinha se espalhado um pouco. E a cor parecia mais escura, um marrom quase preto, como café derramado em papel velho. Aquilo me incomodou, mas o cansaço era tanto que eu apenas ignorei. Tomei um banho e desmaiei na cama. O terceiro dia foi o pior, o dia em que o medo começou a fincar as raízes em mim. A prova era de fisiologia, e eu passei a madrugada em claro, à base de café e desespero. Em algum momento, lá pelas 3 da manhã, eu me joguei na cama para descansar os olhos por 5 minutos e fiquei olhando para o teto. Max, a mancha tinha dobrado de tamanho, e não era mais só uma forma disforme, ela estava começando a ganhar um contorno, um desenho que minha mente cansada e sugestionada se recusava a aceitar. Parecia uma pessoa mais encolhida, como alguém em posição fetal, um corpo todo dobrado em si mesmo. O coração começou a bater mais forte, e eu senti aquele arrepio que sobe pela espinha e arrepia até o cabelo. Levantei num pulo, acendi todas as luzes do quarto, peguei meus livros e fui estudar na cozinha. Não conseguia mais ficar ali dentro. No quarto dia, o pânico já era meu companheiro constante. Eu mal dormia, mal comia, e a cada vez que eu entrava naquele quarto, a cena era mais grotesca,
A mancha agora era inconfundivelmente a silhueta de um corpo encolhido. E os detalhes estavam surgindo. Eu podia quase distinguir a curva de uma coluna, o ângulo de um joelho dobrado contra o peito, a cabeça baixa, escondida. A cor era um preto rançoso e parecia mais espessa, como se o gesso estivesse inchado, pesado, pronto para ceder. Eu comecei a sentir um cheiro, um odor adocicado e ao mesmo tempo podre que grudava no nariz. Liguei para Bia, pensei em contar para ela, mas o que eu ia dizer? Que tinha uma mancha esquisita no teto? Ela ia rir de mim. Ia dizer que era o estresse das provas me deixando maluca. E talvez fosse, eu pensava. Talvez eu estivesse pirando. Então, Max, veio a última noite. A noite que nunca acabou. Eu tinha feito minha última prova. Estava exausta a um nível que eu não consigo nem descrever. Meu corpo todo doía, minha cabeça latejava. Tudo o que eu queria era dormir por uma semana. Cheguei em casa, o casarão estava silencioso como um túmulo, e o cheiro no corredor do andar de cima estava mais forte, impregnado. Respirei fundo e entrei no quarto, meu refúgio que tinha se tornado minha câmara de tortura. Não acendi a luz principal, apenas o abajur ao lado da cama. Eu não queria ver, não queria confirmar o que eu já sabia. A mancha estaria lá, maior, mais definida, mais real. Me joguei na cama de costas com a roupa do corpo e por um masoquismo que eu não entendo, eu olhei e congelei. A mancha não só tinha a forma de um corpo, mas agora ela tinha textura. Parecia que o gesso estava se desfazendo, se soltando, e no meio do preto, algo brilhava com a luz fraca do abajur, um brilho úmido, como se a mancha estivesse suando. E o cheiro... o cheiro era insuportável. Um cheiro de carne velha, de coisa guardada e esquecida. Eu fechei os olhos com força, tentando apagar a imagem da minha mente. Meu corpo estava pesado demais para levantar e correr. Eu só queria que o sono me levasse, que amanhã chegasse e as meninas voltassem. Fiquei ali, deitada no escuro do meu próprio pavor, ouvindo meu coração bater nos ouvidos. Foi quando eu ouvi um estalo, um som baixo, seco, vindo de cima. Depois outro e mais outro, como madeira velha se partindo. Meu corpo inteiro se arrepiou, mas eu não conseguia me mexer. Era como se o medo tivesse me pregado na cama. Então veio o som que me assombra até hoje, um som de algo rasgando devagar, um tecido grosso ou pele. E logo depois o silêncio, um silêncio pesado, denso, a calmaria antes da tempestade. Eu continuei de olhos fechados, rezando para tudo que eu acreditava, quando o baque surdo e molhado aconteceu, bem ali, do lado da minha cama, tão perto que eu senti o ar se deslocar. Eu não gritei. O grito morreu na minha garganta. O que saiu foi um gemido baixo, um som de animal ferido. Lentamente, muito lentamente, eu virei minha cabeça no travesseiro e abri os olhos. No chão, na pouca luz do abajur, havia uma massa escura e disforme. Não era gesso, não era tinta, era sólido. E estava molhado. Pulsando levemente daquela coisa, algo se desenrolou, como um braço fino e comprido, com dedos que pareciam galhos secos, e começou a se arrastar pelo chão, vindo na minha direção. Eu não me lembro de ter levantado, não me lembro de ter corrido. A próxima coisa que eu sei é que eu estava na rua de pijama, no meio da madrugada gritando sem parar. Um vizinho me acolheu, chamou a polícia. Eu nunca mais entrei naquela casa, Max. Deixei tudo para trás, livros, roupas, minha vida antiga. A Bia me contou depois que a polícia e os bombeiros foram lá e que eles tiveram que arrombar o forro do teto. Eles encontraram o corpo de um homem, que aparentemente era o antigo inquilino, desaparecido há meses. Ele tinha se escondido no sótão, sabe-se lá por quê, e morreu lá em cima. O corpo dele ficou ali, apodrecendo, vazando através do gesso, se tornando a mancha, o meu pesadelo. Até hoje, quando eu vou dormir, eu não consigo deixar de olhar para o teto. E às vezes, no escuro, eu juro que vejo uma manchinha pequena, começando a se formar. E o medo volta, o cheiro volta, e eu sei que uma parte de mim nunca vai sair daquele quarto, vai ficar para sempre deitada naquela cama, esperando o baque surdo e molhado no chão.